Medjugorje é diabólica. Gente, eu sou o professor Emílio e você está na TV Nossa Senhora de Fátima e também no meu canal. Não sou eu que estou falando, assista o vídeo até o final para entender o que está acontecendo. Você vai ficar chocado, porque isso aí é um padre exorcista que está dizendo. Bom, não adianta colocar comentário me xingando, não sou eu que estou falando, é um padre exorcista. Bastou falar de Medjugorje, que lá vem um monte de gente com pedra na mão, tem gente que fecha os olhos, fecha os ouvidos e não quer saber a verdade. Só mantém a boca aberta para defender Medjugorje. Medjugorje tem erros doutrinários sérios. Quem conhece a doutrina da igreja consegue ver isso. Por isso é preciso você conhecer a doutrina da nossa igreja de 2000 anos. Assim você não cai nessas coisas. Comece com o Catecismo Maior de São Pio X, que é fácil de ler, em forma de perguntas e respostas. E depois se aprofunde com o Catecismo Romano do Concílio de Trento, que é bem didático e fácil de entender. Os dois catecismos estão na livraria do professor Emílio com desconto. Os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Quanto mais eu pesquiso sobre Medjugorje, pior a coisa fica. O carinha entrou lá no outro vídeo que eu fiz de Medjugorje, vai estudar Medjugorje para não falar besteira. Por isso então, carinha, quanto mais eu estudo Medjugorje, fica pior. Você mandou estudar, eu estudei. Tem mais esse vídeo, tem mais um outro falando, tá bom? Diabólico, uma grande fraude, aparições completamente falsas, videntes sob inspiração de Satã para lucrar economicamente. Não sou eu que estou falando, tá? As acusações são do bispo exorcista Andrea Gemma, um dos maiores exorcistas da Itália, numa entrevista que ele deu ao site italiano Petrus no ano de 2008. 2008, na época do Papa Bento XVI, e o bispo exorcista já falava isso. O site perguntou, Excelência, como o senhor define Medjugorje? É um evento absolutamente diabólico, ao redor do qual inúmeros interesses das profundezas revolvem. O bispo de Mostar já afirmou publicamente e oficialmente que Nossa Senhora nunca apareceu em Medjugorje e que toda esta produção é um trabalho do demônio. O senhor fala de interesses das profundezas. De que tipo? Refiro-me ao estrume do demônio, ao dinheiro. Em Medjugorje tudo acontece por causa de dinheiro, peregrinações, pernoites, venda de lembrancinhas. Dessa forma, ao abusar da boa-fé dos pobres que vão lá, com a ideia de encontrar Nossa Senhora, os falsos videntes se estabelecem financeiramente, casaram e vivem uma vida opulenta para dizer o mínimo. Veja só, um deles, diretamente da América, com lucro econômico direto, organiza dezenas de peregrinações todos os anos. E se os supostos videntes estiverem mesmo vendo Nossa Senhora? Na realidade, eles estariam vendo Satã disfarçado, pois Satã tem um enorme interesse em dividir a igreja, lançando os prós e os contra Medjugorje uns contra os outros. Mais ainda, não seria a primeira vez. O próprio São Paulo nos afirma que o demônio pode aparecer como um anjo de luz e pode, por assim dizer, se camuflar. Ele fez isso, por exemplo, com Santa Gemma Galgani. Mas além de seus disfarces, o demônio já interveio e posso lhe assegurar que ele está inspirando os falsos videntes desde o início com a promessa de dinheiro fácil. O Senhor não tem exatamente uma afeição por esses videntes. Por favor, basta ver como eles agem. Eles são desobedientes à igreja, deveriam ter se retirado a uma vida privada e, no entanto, ficam fazendo propaganda de suas mentiras pelo dinheiro e assim jogam o jogo do demônio. Penso imediatamente em Santa Bernadette, a vidente de Lourdes, aquela doce criatura que desejava oferecer sua vida e que tomou o hábito religioso para servir ao Senhor. Ao invés disso, os impostores de Medjugorje continuam a viver confortavelmente no mundo, sem demonstrar nenhum tipo de amor a Deus ou à igreja. Os seguidores dizem que todo ano em Medjugorje se registra um número recorde de conversões e milagres. É artificial. E quem está contando todas essas conversões?
Veja, se alguém se converte, é porque ele tem uma certa predisposição, porque ele pensa em olhar para dentro de si mesmo, porque ele recebe o dom do Espírito. O local onde a conversão acontece é completamente relativo. Pensemos em São Paulo. Ele se converteu na estrada. E agora, o que devemos fazer? Irmos todos para a estrada e esperarmos para sermos convertidos? Com relação aos milagres, eu direi uma história pessoal. Eu devo uma cura milagrosa de um familiar meu à intercessão de Nossa Senhora de Pompeia, mas isso não quer dizer que Nossa Senhora apareceu para mim em Pompeia. Assim, ter sido curado pela crença interiormente ou exteriormente não significa necessariamente que Maria esteja deixando que a vejam. Até onde o senhor saiba, qual a opinião do Santo Padre, o Papa Bento XVI, sobre Medjugorje? Limito-me a sublinhar o que ele fez enquanto era cardeal da Congregação para a Doutrina da Fé, ao enviar notas oficiais contrárias a Medjugorje, como as que proibiram padres e religiosos de irem em peregrinações naquele país. No entanto, dizem que João Paulo II estava convencido da bondade das aparições. Uma lenda nunca provada. Além disso, as opiniões dele eram pessoais e não representavam de modo algum um ato do magistério da Igreja. Dom Gema faleceu então em 2019, deixou um legado de inúmeros artigos e livros, vários sobre exorcismo. Ficou com dúvida? Assista esse vídeo de novo. Veja que esse bispo exorcista é uma coisa rara. No geral, nós temos padres exorcistas. Esse é um bispo que foi exorcista, famoso na Itália. Veja com cuidado, com carinho o que ele está dizendo. Assista outro vídeo que nós colocamos aqui. Espere pelo terceiro sobre as heresias de Medjugorje. Nós vamos colocar aí na outra semana. Avalie, gente. Olha, depois de avaliar tantas aparições que estão acontecendo hoje em dia, eu preferi me deter especialmente nas aparições que já foram aprovados pela Igreja, onde o vidente é santo, santa, ou então já é venerável, beato, beata. São aparições que foram reconhecidas pela Igreja, antes, lá atrás, inclusive quando não tinha internet. E hoje com a internet é muito fácil o vidente entrar aqui na internet e simplesmente pesquisar outras aparições antigas e começar a falar a mesma coisa. Não estou falando que todos os videntes fazem isso, mas pelo sim, pelo não, pelas incoerências que eu tenho encontrado, pelas aparições que teimam em dizer que o Papa é o Francisco, quando não é, está mais do que provado, temos mais vídeos agora recentes aqui no canal provando isso. Então eu preferi ficar com os videntes lá de trás, santos, santas, beatos, beatas, gente que é venerável já, pessoas que realmente foram aprovados pela Igreja. Vai buscar nesse tesouro da Igreja de 2000 anos. Não se deixe enganar por falsos videntes dos dias de hoje, que foram inclusive profetizados por Jesus que iam aparecer. Vários deles aí, não estou dizendo todos, mas vários deles procurando simplesmente se beneficiar da parte financeira dos fiéis que ficaram sem a igreja verdadeira e na igreja falsa, naquele vazio, ficam procurando Jesus, procurando Nossa Senhora e levam a sua fé para o lugar errado, sendo enganados e alimentando a fraude. Paz e bem.